Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Eu sou Marcelo Paiva. Bem-vindo ao canal Marcelo Paiva, uma semente para as nações. Quero compartilhar algo com os irmãos muito relevante e vamos passar um tempo aqui durante esses vídeos falando sobre algo muito importante, algo fundamental para o crescimento e o desenvolvimento espiritual da vida do cristão. Não só o desenvolvimento espiritual na sua própria vida, mas no seu ministério também. E quando eu falo de ministério, irmão, eu falo da razão da sua existência. Amém? Que nós chamamos de propósito. Há uma guerra espiritual acontecendo para que esse propósito na sua vida e através da sua vida não aconteça. O reino das trevas impedindo que o propósito da sua existência e o propósito de Deus em se realizar, se materializar nessa terra aconteça. Mas ao nosso favor nós temos o Deus Todo-Poderoso, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado e acusação e condenação, a unção do Santo Espírito de Deus e a armadura de Deus, que são armas poderosas na vida do cristão. Armas as quais vão capacitar o cristão para permanecer na vitória, permanecer em triunfo, permanecer em Cristo. E eu quero compartilhar algo com vocês, está em Efésios capítulo 6, verso 10, onde Paulo instrui a igreja como fazê-lo, como guerrear. A intenção do meu estudo desses vídeos é interessante que eu tenho perguntado para muitos cristãos se eles estão revestidos com a armadura de Deus. Porque no reino de Deus, irmão, não basta apenas boa vontade em fazer a obra. Você tem que estar capacitado para fazer a obra. Você tem que estar aprovado para fazer a obra. Aprovado para combater o bom combate da fé. E quando eu pergunto para essas pessoas, você está revestido? Na maioria das vezes dizem que sim. E quando eu pergunto para elas, mas como você sabe, como você tem consciência que você está revestido? Ou o que você fez para ser revestido com a armadura? E na maioria das vezes não conseguem me responder. Em Efésios 6, 10 diz assim, até o verso 17. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Deus cria este mundo, cria esse planeta, cria esse sistema, esse nível de existência, Deus, ao criar, fazer acabar sua criação, Deus coloca nas mãos da sua criação, da sua criação chamado homem, ou chamado Adão, coloca sobre as costas de Adão a autoridade, o governo sobre esse nível de existência. Diz o Senhor, governarás sobre tudo, sobre os peixes, sobre as plantas, sobre os répteis, sobre tudo. Tu governarás, Adão. No Salmo 115, verso 16, nos diz que a terra foi criada para os filhos de Adão. Mas Satanás, por intermédio de Eva, ele consegue o poder, a autoridade, de uma forma ilegal, mas ele consegue a autoridade dessa terra. Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, nos conta isso. Nos relata ali um confronto de informação, uma batalha de informação. Satanás questiona Eva, é assim que Deus disse que comerás do fruto de todo o jardim? E Eva diz, não, não é assim que Deus disse. Deus disse que não comereis da árvore que está no jardim, e nela nem tocareis, porque o dia que comerdes morrerás, certamente morrerás. Quando Eva diz isso, meus irmãos, Eva acrescenta algo acerca do que Deus tinha dito.
Deus nunca disse para Adão que ele não poderia tocar na árvore. O mandamento era: não comerás da árvore. Mas quando Eva acrescenta algo na palavra de Deus, Satanás encontra brecha para agir, para intervir nesse sistema, nesse nível de existência. E nós sabemos o que aconteceu. Eva come do fruto, dá o fruto para Adão, e o Satanás passa a governar sobre esse nível de vida. Então o reino das trevas passa a ser estabelecido desde então. A palavra nos diz que a morte reinou porque o salário do pecado é a morte. Que a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque quando Moisés vem, quando o Senhor levanta Moisés, por intermédio da vida de Moisés, o Senhor passa a ensinar o povo a sua lei, a sua vontade. E o apóstolo Paulo nos diz que nós só temos consciência do que é pecado por causa da lei. O papel da lei é mostrar, revelar o pecado, expor o pecado. Mas Satanás mesmo assim continua governando sobre esse nível de existência. Mas quando o próprio Deus vem, na pessoa de Jesus Cristo, sobre a face da terra, para tomar novamente o governo das mãos do nosso inimigo, em Mateus 4 nos relata isso, que ele é tentado a retroceder na sua missão. Mas para a glória do Senhor, ele não retrocedeu, ele foi aprovado e passou e venceu as 3 tentações. Então ele vai para o Calvário, e no Calvário ele consegue tomar novamente todo o governo desse nível de existência. Toda a autoridade. Em Mateus 28 nos diz, no verso 8 e 9, o Senhor diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos dito. Então o Senhor toma o governo dessa terra, passa para a igreja essa autoridade, e é assunto aos céus. Agora a sua igreja vai marchar sobre a face da terra a fim de conquistar territórios. Porque até então, ainda que o Senhor tenha vencido essa batalha, ainda que o Senhor tenha tomado toda a autoridade, o território ainda não está completamente tomado. Então o Senhor vai colocar sobre as mãos, sobre a igreja, a autoridade de vencer, de guerrear, de lutar contra o reino das trevas para conquistar território. É muito interessante que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porta é instrumento de defesa. Sendo assim, nos traz a indicação, o ensinamento que quem está avançando é a igreja. Temos o hábito de falar, ou aprendemos assim, que Satanás se levantou contra nós. O Satanás estaria se levantando contra nós. Quando na verdade a palavra nos garante que é a igreja que está se levantando contra o reino das trevas. Porque essa é a missão da igreja. De lutar contra o reino das trevas, de conquistar território, até que toda essa terra seja de fato entregue ao senhorio de Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11. Só que, irmãos, tudo isso, toda essa missão, toda essa glória, toda essa honra em cumprirmos essa missão, não será possível se não estivermos revestidos. Daí o apóstolo Paulo vem e nos traz essa poderosa revelação sobre a armadura de Efésios capítulo 6. E é muito interessante também que o apóstolo Paulo, antes dele escrever essa carta, ele estava em uma viagem programada para Éfeso, mas ele foi preso. E essa prisão não possibilitou Paulo de ir nessa viagem. E o que é muito lindo nisso? Que por consequência dessa prisão de Paulo, Paulo escreveu a carta aos Efésios, já que Paulo não pôde ir até Éfeso. Graças ao Senhor por essa prisão, porque se Paulo tivesse ido até Éfeso, nós não teríamos essa instrução chamada Carta aos Efésios. Automaticamente não teríamos consciência da armadura de Deus. Não teríamos consciência da arma que está na vida do cristão. Do revestimento na vida do cristão, que chamamos de armadura. Paulo está preso e nessa prisão ele começa a contemplar o seu espírito soldado que estava vigiando, tomando conta da vida de Paulo, tomando conta da prisão de Paulo ali. Ele começa a olhar para aquele soldado e vê que o soldado estava fortemente revestido. E ele pega essa armadura de um soldado romano, com essa experiência ele aplica o ensinamento o qual eu acabei de ler para vocês. E nós vamos durante um tempo aqui aprender um pouco mais sobre isso. Porque nós temos que combater o bom combate.
da fé. Então ele começa ali nos ensinando que a primeira arma que ele nos apresenta aqui é o cinturão da verdade. E nesse cinturão nós vamos aprender uma arma poderosa de defesa da vida do cristão. A palavra diz que o cinturão da verdade. É interessante que o cinturão da verdade ele vai proteger a base da cintura, os lombos do homem. E lombos na Bíblia é indicação de força. Isso significa que esse cinturão, essa peça da armadura, nos protege toda a nossa força. E que peça é essa? É a verdade. O apóstolo Paulo nos revela que a verdade vai guardar a nossa força. Vai nos manter forte. Creio eu que é quase que impossível um cristão que tem o hábito de mentir, que usa a mentira como instrumento no seu dia a dia, a apresentar resistência para o reino das trevas. Creio eu que é quase impossível. Mas se nós andarmos na verdade, porque a palavra diz que Jesus é a verdade. A palavra verdade na língua hebraica significa luz. E o Senhor é chamado a luz do mundo. Ele se diz ser a luz do mundo. E Satanás, a palavra ignorância, nós sabemos que a palavra ignorância no hebraico tem a conotação de trevas. E Satanás é chamado de príncipe das trevas. Isso significa, meu irmão, que Satanás ele governa sobre a ignorância do ser humano. Ele vai governar sobre a ignorância do crente. É com base na ignorância, é com base na falta do conhecimento, na falta da instrução que Satanás vai governar sobre a vida do ser humano. E é com base na verdade, é com base na luz, é com base no conhecimento que nós vamos não só sermos libertos das estratégias de Satanás, dos ataques de Satanás, como também vamos ser canais de Deus, de luz, para as pessoas que estão em escuridão. Então ele começa nos apresentando o cinturão como uma arma poderosa. E ele diz que essa arma, a força do ser humano está na verdade. Em falar a verdade. Em viver a verdade. Em agir na verdade. Jesus diz que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como você faz para se revestir? A primeira instrução que eu vou te passar é essa. Você vai se revestir praticando a verdade, vivendo a verdade, agindo na verdade, tendo a verdade como sustentador da sua força, se fortalecendo na verdade. E fazendo isso, você estará revestido com esse cinturão, que Paulo vai aplicar como cinturão. E é interessante que Paulo começa pelo meio da armadura, pelo cinturão. Por quê? Porque a armadura vai se sustentar, vai ser sustentada pelo cinturão. Se o cinturão estivesse frouxo, afrouxado, a armadura também estaria afrouxada. Mas se o cinturão estivesse bem fechado, bem ajustado ali, toda a armadura também estaria protegida. Então a primeira base que Paulo começa a descrever, que é uma arma poderosa na vida do cristão, é a verdade. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre esse cinturão, sobre essa arma que é a verdade. Espero que você tenha curtido, que você tenha sido edificado com esse pequeno vídeo aqui, e que você possa estar compartilhando esse vídeo para a glória de Deus e para que outras vidas também sejam libertas da ignorância. Que Deus te abençoe. Amém.